Jeová. Enquanto eu não chego pra lá, coloca aqui a nossa live. Minha amiga Tati, seja muito bem-vinda, muito bem-vinde. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao pessoal que está nos bastidores. Mais um Fala Multi, mais uma quarta-feira, não é? Mais um momento para nós falarmos sobre saúde emocional. E aí, hoje eu já quero convidar você que é nossos ouvintes, não é? Hoje o momento vai ser para vocês tirarem dúvidas, para vocês falarem um pouco da experiência do que é vivenciar o processo de saúde mental. Então, você que geralmente busca esse espaço, que está nos escutando todo o tempo, não é? Que tem dúvidas sobre saúde emocional, hoje é um dia de você fazer suas perguntas que a gente vai estar respondendo, tá, Igor? Lembrando que a gente está finalizando o mês, não é? Um mês de conscientização ao autismo também. Lembrar que a gente fez algumas lives aqui explicando sobre o direito do autismo, não é? Alguns programas, na verdade, falando também sobre como que esse autismo se manifesta e afins. Inclusive, está disponível, tá? Para quem não acompanhou aí nesses dias no nosso Instagram e também no nosso YouTube, né? Lembrar, porque algumas pessoas sempre nos perguntam, Igor, eu perdi o programa, fica salvo? Também fica salvo, Igor, da 103, não é? Da Rádio 103, então quem aí acompanha pelo Facebook, não é? Então vai lá, acompanha, tira dúvidas, pergunta, e é isso. Agora sim, agora eu cheguei aqui junto com a minha amiga Tati. Deixa eu só... Agora sim. Tatiane, meu amor, seja muito bem-vinda aqui. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Quero agradecer aqui o Leandro, lá do Montanhas, a minha amiga Janaína, lá do Frei Damião. Para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui na live. Tanto que eu falo dele, isso aqui, ó, é o nosso amigo Carlos Daniel, meu filhote, nosso mascote, que tá aqui também hoje nos estúdios da 103. Tati, falando em saúde mental e pets também, às vezes o pet ele ajuda muito nesse processo de bem-estar. Não vou nem falar só sobre a saúde mental em si, mas do bem-estar no modo geral. Você sabe muito bem dos meus processos, você me acompanha de muito tempo e você pode até, acho que, diferenciar um antes e depois do Carlos Daniel. Tive um tempo que eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas e quando eu recebi Carlos, minha vida mudou bastante. Até para poder sair de casa, eu não gostava de sair, então sempre eu tinha que dar uma voltinha com ele. E como é que, já que a gente está falando sobre saúde mental, bem-estar, emocional, para você, como é que você classifica a importância de um pet? Igor, inclusive é uma das coisas que nós observamos em consultório de fato, né? Quando eu pego estatisticamente uma boa parte dos meus pacientes que sofrem com transtornos como, por exemplo, depressão, e aí nós temos a inclusão, não é? De um pet na vida dessas pessoas, nós percebemos que muitas vezes as pessoas começam a se sentir mais afetivas, porque elas começam a ter o que nós chamamos de um motivo para viver. Por exemplo, algumas pessoas já perderam motivos de viver, já não tem mais uma referência, já não tem mais aquela questão do gosto pela vida. E aí, incluir um pet, não só um pet, mas às vezes um gato, um animal de estimação. Sim. De uma forma geral, pode dar um sentido a essa pessoa. Por exemplo, tem alguns pacientes que um dos relatos é tipo, Tatiane, a minha sorte dentro do meu processo de adoecimento mental são os meus pets. E aí muitas pessoas são muito criticadas, porque muitas vezes o cachorro às vezes dorme na cama com a pessoa, Sim. Não é? O cachorro, ele tá nesse convívio com as pessoas e isso é muito julgado por muitas pessoas, não é? Sendo que para aquela pessoa, em alguns momentos, onde o isolamento acontece, onde a perca de ânimo acontece, onde a falta de vontade não vem, onde o desespero acontece, não é? Onde essa sensação de que eu estou morrendo aos poucos acontece, muitas vezes a única coisa que você tem é esse pet para lhe dar, muitas vezes, essa atenção, esse carinho, esse afeto, que muitas vezes algumas pessoas não conseguem encontrar em seu seio familiar, ou seja, nas suas conexões, sejam primárias ou secundárias. Nós já falamos em outros programas aqui
que a conexão com pessoas, ela é o que, Igor? Preventiva para algumas questões de transtornos mentais. E aí, no caso da falta ou ausência delas, por exemplo, para alguns seres humanos, né, que somos nós, seres humanos, um animal de estimação, ele vai vir preencher, não é, esse vazio dentro daquele momento. Então, sim, um pet é sempre bem-vindo, justamente para colocar você em movimento. Você trouxe no seu relato, eu não estava querendo sair, mas eu lembro que o meu cachorro precisa sair para passear. Por gostar tanto dele, eu vou fazer esse sacrifício de ter que levar ele para passear. Isso. E lembrando que uma das formas de tratamento para transtornos depressivos e de humor no geral é a questão da própria exposição. É a questão de você se colocar em movimento. Então, por exemplo, muitas vezes você quer fazer coisas grandiosas, mas você sair para dar uma volta no quarteirão com o seu cachorro já é um passo que você não faria se você estivesse sozinho, se você não tivesse um motivo. Verdade. E o seu cachorro, nesse momento, ele é um motivo para tal situação. Olha, deixa eu agradecer a Edileus André, pessoal da Lagoa da Mata, tá nos assistindo, nos acompanhando. Tem aqui também o Leandro de Montanhas, mas fizeram uma pergunta aqui. Vamos sair de uma extremidade para outra. O caso do tio Paulo, né? O que é que leva uma pessoa a... Eu estava até assistindo ontem um podcast, né, falando sobre o que é que o porquê daquele empréstimo, o que é que aconteceu, contando um pouco da história do próprio tio Paulo, né? Não só do que aconteceu em si, que foi mostrado nas redes sociais, aquela mulher que levou o tio para assinar o documento, ele já falecido. Então ela conta, e tem muitos casos ali por trás, como na Bahia agora aconteceu do filho que matou a mãe para decapitar a mão dela para sacar um dinheiro. Decepou, decapitou não, decepou, né? Decapitar é com a cabeça. Ele decepou a mão da mãe para ir lá pegar a digital. O que é que está acontecendo? Podemos dizer que o mundo está mais violento? Ou falta de compaixão, amor ao próximo? Porque você chegar a esse extremo por dinheiro, né? É um quase topa tudo por dinheiro maligno, posso assim dizer, né? Bom, esse caso é um caso bastante complexo. Cada não caso só é um esse caso. Caso, como cada um com suas individualidades, não é? Sim. No geral... Para todo mundo tem que ter um caso a ser analisado, pensado. A gente não pode dizer que o mesmo caso do teu Paulo lá é o mesmo caso desse da Bahia, ou vice-versa. Tudo tem uma história por trás, né, Tati? Exatamente. O que nós podemos pensar, não é? Primeiro, eu queria que as pessoas começassem a pensar o seguinte. O mundo, de uma forma geral, nós trabalhamos com a visão de homem, visão de mundo e de futuro. Então, por exemplo, como é que as pessoas estão vendo, como é que essas pessoas estão se vendo no momento? Muitas vezes as pessoas não sabem nem como é que elas se veem no momento. Como é que eu enxergo o mundo? O mundo é esse lugar perigoso? O mundo é esse lugar inseguro? E o mundo é esse lugar injusto, não é? E visões de futuros, que cada ser humano vai ter suas particularidades e o seu movimento. O que nós observamos em massa, não é? O que nós observamos hoje no geral? Que, assim, a questão pelo dinheiro não é o dinheiro em si, mas é o status que esse dinheiro vai representar para as pessoas, não é? Por exemplo, essas pessoas que tendem a terem comportamentos assim, tendem a terem também alguns traços, não é? De personalidades, por exemplo, que é chamado, né, os antissociais, não é? Que antigamente se chamava muito a questão mesmo do... Psicopatas, não é? E entre outros, né? Nós percebemos que pessoas que têm comportamentos assim, no geral, elas tendem a terem comportamentos narcisistas, antissociais e afins. Contudo, qual é a motivação dessas pessoas, não é? Quando você vai analisar a vida dessa pessoa, muitas vezes esse não é o primeiro golpe que ela tem dado. Não é? Muitas vezes são pessoas que são trapaceiras, são pessoas que vivem uma vida inteira trapaceando de alguma forma, não é? Que manipulam de alguma forma, né? Não é? Então, nós sabemos que hoje, por exemplo, com a diversificação da internet, por exemplo, não só das redes sociais em si, mas nós observamos inúmeros golpes que são dados às pessoas, por exemplo...
falando no aspecto de dinheiro, do dinheiro vir fácil. Nós vivemos uma realidade hoje em que, tipo, é muito difícil se pensar que para se ganhar dinheiro, por exemplo, você precisa trabalhar, porque é vendida uma ideia de que, por exemplo, ganhar dinheiro é algo muito fácil. E ganhar dinheiro para quê, Igor? Aí a gente precisa ir além. Qual é o seu Dinheiro. Pra referencial de que dinheiro, não dinheiro? é? Quando nós pensamos em dinheiro, o dinheiro é muito emocional. Eu costumo sempre falar isso. Como assim, No Tati? aspecto de tipo, analise sua vida e aí indo além dessa sua pergunta. Quais são os momentos que você mais esteve estável emocionalmente e você tende a ter uma estabilidade financeira também? Quando você está instável emocionalmente, quando você não consegue lidar com as suas emoções, por exemplo, um fim de relacionamento, você fica muito Ai, vou no shopping comprar. vou no shopping comprar. Aí o que é que Ai, eu preciso de uma acontece? roupa nova. Eu preciso de uma maquiagem. Eu preciso de uma viagem. Eu preciso. E quando você vê, você vai se endividando, não é? E muitas vezes também tem a questão aí que às vezes o dinheiro para algumas pessoas é suprir uma inferioridade. A gente consegue perceber muito em pessoas que, por exemplo, a gente escuta muito, não é? Ah, fulaninho, só porque tem dinheiro, fica pisando em X e Y, não é? Na verdade, gente, o dinheiro, de uma forma geral, é visto pelas pessoas como algo ruim, por algumas pessoas, porque tem pessoas que cresceram escutando, né? Ah, dinheiro não nasce em árvore, ganhar dinheiro é algo muito difícil, é, pessoas ricas são mais, né? Tem até um livro que fala muito sobre isso, que é aquele livro de A Mente Milionária, não é? Sim. E aí, o que que acontece? Muitas vezes isso são crenças, porque, no geral, existem muitas pessoas que são ricas que são pessoas boas. Mas o grande número de antissociais também estão ali. E quando a gente fala sobre psicopatas, a gente não está falando literalmente daquele psicopata para ser psicopata, não precisa matar. Até porque existe vários tipos Você pode matar um sonho, você pode matar, sufocar aquela pessoa de uma maneira extrema. Então, matar literalmente não precisa você ceifar a vida daquela pessoa, né? E quando nós falamos de transtorno antissocial, não é, no geral, nós precisamos lembrar que são pessoas que, por exemplo, uma pessoa que faz uma situação como essa, digamos, eu não acompanhei de fato o caso dessa pessoa, Do, né, de do tio tio Paulo. Paulo, então eu não posso dar um diagnóstico específico, porque de fato eu não Acompanhei. analisei, não acompanhei, vi por cima, mas não Eu tenho vou te contar um muitos... pouco do que aconteceu. O tio Paulo, ele estava doente, ele já morava, ele era alcoólatra. Pelo que eu vi ontem, são jornalistas, são fatos do que foram acontecidos, foi um aparato. E esse tio Paulo, ele vivia com aquela menina que era a sobrinha dele, caso se eu não me engano, por isso tio Paulo. Ele não tinha, já a família dele, ele já era bastante complicado por ter problema de alcoolismo. Ele não tinha, então ele recebia um BPC, creio eu. Ele não era aposentado, mas ele recebia um benefício. E só que ultimamente ele tinha passado por uma tuberculose. Você sabe que né, deixa a pessoa acamada, você mal consegue respirar e tal. E aí ele, por ter dificuldades de movimento, ele estava tipo numa garagem. O pessoal estava preparando a garagem para ele ficar lá, porque não tem que estar subindo, descendo escadas, né? Lá em São Paulo, principalmente, mora o pessoal muito sobrado, então tem escada para dedéu. O que acontece? Esse dinheiro em comum com ele seria para reformar essa garagem para dar melhores condições a ele, para comprar uma cadeira de rodas para ele, que a família também não tinha. Enfim, só que ele adoeceu, ficou internado esses dias e o banco precisava da assinatura dele para que pudesse concluir esse empréstimo. Pelo que deu para entender, a família, ele já estava bastante debilitado, então deveria ter entrado como um acordo, pelo que eu vi, que esperasse ele melhorar também um pouco para que ele pudesse retirar de casa, porque ele tinha acabado de sair, de receber alta do hospital de uma foi o que eu disse? Pneumonia? Não, para cima de pneumonia o quê? Tuberculose. Uma tuberculose. Então, ele estava bastante debilitado e tal, como dá para notar no vídeo. Só que eu não sei se foi o esforço excessivo ou o que foi, ou que chegou a hora, ele faleceu e mesmo assim ela continuou levando ele para um banco para que ele pudesse assinar. Só que quando... Ó, você percebe aí que no X da questão,
O que era esperado que uma pessoa saudável fizesse em uma situação como Sim, essa? Uma pessoa saudável pegaria uma pessoa já morta, em óbito, pelo que você está me sim. dizendo, e levaria ela a um banco para assinar sabendo que isso não iria acontecer? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer. É. No geral, o que era esperado que uma pessoa em sã consciência fizesse em situações semelhantes a essa? A gente pode pensar algumas possibilidades, né? O mínimo que poderia ser acontecido ela sabia que esse empréstimo não poderia ser feito, visto que essa pessoa já estaria morta. Então, assim, aí você me pergunta, Tatiane, e então, isso foi uma questão que ela fez de má fé? Não é? Realmente ela pode ser uma pessoa que tenha algum transtorno mental? O que eu posso observar dentro dos dados que você está me dizendo é que essa pessoa precisa ser trabalhada a questão dela, no mínimo emocional. Porque como é que uma pessoa agiria de uma forma como essa? Não existe possibilidade se essa pessoa fosse uma pessoa que estivesse sã ou se não tivesse um intuito maior. Ela teria que estar em um desespero muito grande, não é? Se ela fosse sã para poder fazer uma situação como essa. E ainda assim, teria que ser visto se foi por uma questão situacional ali ou se ela já vivia um processo de adoecimento, tá? Então, dentro desse aspecto de tio Paulo, é o nome dele? É. De tio Paulo, de uma forma geral, a gente já percebe que essa pessoa ela não é alguém saudável mentalmente falando, porque uma pessoa saudável, em hipótese alguma, faria uma situação como essa. Deixa eu trazer só esse, mas aí depois desse caso que chocou o Brasil e particularmente, eu não sei como é que o limite do Brasil é o brasileiro, né? Porque, não sei se você acompanha, mas aconteceu muitos memes, o que é? O povo começou a brincar, o pessoal brincava, teve com pet, fizeram com lojas, levava alguém para... Então, assim, o povo brinca com a morte alheia, né? Vale lembrar que ali tem um corpo de uma pessoa que tem uma família, que tava, por mais que uma história toda. Mas olha esse caso que aconteceu pouco tempo depois do caso do tio Paulo. A gente está falando sobre saúde mental e que a gente realmente precisa ter um olhar para a nossa saúde mental. Quando eu falo que mais do que nunca, nos tempos de hoje, a gente precisa mais psicólogos na saúde pública. Para mim, eu sempre digo, deveria ter um psicólogo em todo posto de saúde, mais acesso a terapias, mais para pessoas poder cuidar da saúde mental, Tati. Olha só o que acontece. Filho confessa ter cortado a mão da mãe morta para sacar dinheiro. Um homem foi preso suspeito de matar a mãe a facadas em Salvador. Apesar do crime ter sido cometido no último sábado, somente nesta segunda-feira ele confessou ter decepado a mão da sua própria mãe para realizar saques bancários utilizando a digital dela. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A mulher foi indicada como Sandra, de 58 anos. O crime foi cometido na casa dela. Ainda segundo a polícia, a mão da vítima foi encontrada ao lado do corpo e levada para o ML. Sobre o rapaz ter ido até o banco fazer a movimentação na conta da mãe, a justiça não detalhou, a Polícia Civil não forneceu mais detalhes. Mas ele assumiu que ele matou a mãe a facadas, depois ele arrancou a mão da mãe para ir no banco sacar o dinheiro dela. E aí eu não conheço essa pessoa, mas provavelmente ele deve ter alguma questão com álcool e drogas, não é? Ou alguma questão ilícita aí, porque geralmente isso também pode acontecer em pessoas viciadas, não é? Por exemplo, em decorrência disso, e a gente percebe que são traços realmente de uma pessoa que tem um transtorno antissocial. Tati, você falou sobre o consumo de álcool, né? O consumo de álcool e drogas. O álcool é uma droga só que ilícita. Sim, mas ele também tem uma ação, né, no nosso sistema, Sim. Não é, Mas neurológico. é porque muita gente fala, quando fala de drogas, vão para as drogas não lícitas. Mas o álcool, ele causa tantos problemas na sociedade como qualquer outra droga. Talvez até um pouco mais, e principalmente quando a gente pensa na questão, por exemplo, de familiares. Quantas famílias são destruídas em nosso país e no mundo em decorrência do álcool? Não é uma, duas, três, quatro. Eu acredito que se eu fosse perguntar a cada um dos nossos ouvintes aqui, alguém lembra de uma pessoa que está na rua em decorrência do álcool.
Tio Paulo, por exemplo, né? Era alcoólatra. Era alcoólatra. Então, assim, não é simplesmente a questão do álcool em si, mas é o impacto que ele traz para as pessoas que estão também ao redor dela. Quais os sofrimentos psíquicos, emocionais, mas muitas vezes financeiros, sociais, que acontecem na vida dessa pessoa em decorrência disso. Eu trabalhei uma época em clínicas de reabilitação de usuários químicos, não é? E aí, uma das nossas experiências lá, que nós chamamos os adictos, não é? Sim. No caso, o que acontece é muitas vezes que as pessoas elas têm muito esse movimento de quê, Igor? De ter recaídas. Muitas vezes a pessoa até quer sair desse processo de álcool e drogas, sendo esse álcool, né, visto como essa droga lícita ou ilícita, mas ela não consegue porque muitas vezes ela é uma viciada, né? Ela é uma pessoa doente dentro desse processo. E aí tem um momento que ela perde a questão da própria escolha. Ela não consegue mais escolher. Mesmo ela não querendo fazer, mas ela acaba fazendo porque ela precisa alimentar o vício dela. Tati, eu sempre digo, e durante as nossas terapias, a gente sempre conversava sobre todo excesso, ele esconde algo, né? E aí a gente está falando agora sobre adolescentes, né? Muitos adolescentes, eu estava assistindo um caso de uma filha que ela saía de casa, os familiares dela eram evangélicos, mas ela saía de casa para se encontrar com um rapaz e ela fazia eu não sei como o povo diz assim, existe ingenuidade sim. Né? Ela tem um hábito de dormir toda coberta, só que ela colocava as almofadas, parecia coisa de cinema, colocava as almofadas e cobria as almofadas e o pai dela abria a porta, via ali a filha dela, aquele preenchimento, né, como se fosse a filha dele, e achava que ela estava dormindo, só que ela saía para ficar com o namorado dela, que os pais não aprovavam. Esse caso aconteceu, se você quiser eu trago aqui os dados, mas só que esse rapaz, ele também se relacionava com outra menina e essa outra pediu para que uma prova de amor, para que ele a matasse. Aí foi o caso do tambor, não sei se você já ouviu falar. Que ele matou a outra menina como uma prova de amor. Isso acontece muito também, Igor, nas próprias facções, né? Ele chegou, ele tinha... e tem uma cena deles, né, que eles... Não sei se você vê esse tambor azul, que geralmente a gente usa para guardar água, tambor azul da preta, assim, grandona. Ele matou a moça e ela pegou sabe aquelas bicicletas de carga? Você aceita um cafezinho, meu bem? Quero. Oh, vem aqui, não tomou café comigo, não adianta, tem que voltar. Falar nisso, vamos agendar outro café comigo, viu? Só a nutricionista vai vir aqui com a gente. Eu fiquei sabendo que ela vai vir aqui com vocês. Sim, aí o que acontece? A menina pegou, tá ligado? Essas bicicletas de carga, que o povo coloca aquelas caixas assim, que na frente tem umas bicicletas, tem uma cestinha, mas outras é um apoio para você carregar objetos pesados. Tem uma cena, tem um vídeo, a outra que pediu pra matar, a prova de amor, ela segurando o tambor assim, sentada naquela parte da carga, segurando um tambor com a pessoa morta dentro e o cara lá pedalando, levando a menina pro pátio da igreja que ela frequentava para desovar o tambor lá. Eu fico pensando, a que ponto o ser humano chega? A gente hoje tá vendo só casos extremos aqui, né? Você tá vendo que você tá trazendo casos bastante complexos, né, gente? Assim, porque, infelizmente, hoje nós vivenciamos uma sociedade que isso tem se colocado muito à prova, né? O tempo todo. Então, assim, existem muitas desregulações emocionais. E nem todo mundo que, por exemplo, está envolvido nesse universo são pessoas que elas, por exemplo, são antissociais, que têm problemas mentais. Muitas delas são envolvidas por uma questão situacional também. Por exemplo, esse rapaz que fez isso não necessariamente precisa se dizer que ele é um psicopata. Naquele momento, ele pode ter entendido que para ele, por aquela pessoa ser muito importante para ele, ele precisaria fazer isso, gente, ter uma condição ali. Eram jovens. E ter uma condição incluída ali. Então, assim, tudo que a gente vai ver, a gente vai precisar entender qual é o contexto dessa pessoa, né? O que ela vive, mas qual é a história de vida dela. Não é? Porque, assim, tudo isso é influenciado. Não tem como você dar um diagnóstico e dizer, é isso. Não estou pedindo exemplo, né? Assim, né? É só tipo mais assim, comentando como o nosso mundo, ele tá tão... as pessoas estão imaturas e muito imaturas no aspecto de adoecimento, porque pense bem. Isso acontece, por exemplo, nesses casos de feminicídio também.
Sim. Não é? A gente percebe as pessoas aí, gente, se eu terminar com fulano, eu vou matar ela, não sei o quê. A pessoa não consegue controlar esse impulso, não é? E isso e não necessariamente essa pessoa é uma pessoa que tem um transtorno mental, obviamente, né? Uhum. Mas às vezes tem a questão da posse, de que aquela pessoa pertence a ela, não é? E tudo mais. Então, todo o contexto precisa ser analisado. Mas, assim, no geral, nós sabemos que uma pessoa em um estado mental natural ou esperado, saudável, ela não tende a fazer coisas semelhantes a essa, a não ser que ela esteja sendo ameaçada de morte. Porque aí é uma resposta emocional do nosso organismo em relação a algo. Por exemplo, quando eu sou ameaçado com algo de perigo, não é? Por exemplo, o meu corpo ele vai responder de alguma forma, porque eu me defendo para não morrer. É um estilo de sobrevivência, né? É o instinto de sobrevivência. E aí isso daí é uma questão biológica mesmo e natural de nós como seres humanos. Mas muitas das coisas, elas realmente são planejadas por pessoas que têm mentes doentes. Sim. Não é? Tanto é que nós, quando pegamos pessoas que são antissociais e tudo mais, nós precisamos lembrar que essa pessoa, geralmente, ela não tende a ter um sofrimento no aspecto de tipo... Não ter essas emoções, são aquelas pessoas mais apáticas, que inclusive o prazer que ela sente é poder fazer esse tipo de coisa para ela se sentir bem. Então, isso é um alimento, por exemplo, para o adoecimento dela. Então, o que nós fazemos? A gente cura isso? Infelizmente, não. Essa pessoa ela vai lidar com isso para o resto da vida. O que pode ser feito por um profissional é mostrar essa pessoa de forma racionalmente e algumas vezes emocional do impacto menor para ela, não é, de prejuízos, porque ela só vai diminuir tipos de situações catastróficas, Igor, se ela sentir que ela vai ser beneficiada. Ainda tem esse processo também dentro dessas pessoas que sofrem com esse movimento. Mas vamos voltar para a nossa realidade de cá. Por mais que o mundo está muito complicado, né? Muita coisa tem sido... a gente está procurando... na verdade, a gente sempre quer justificar. Há 3, querido, que você está procurando. Então, hoje a gente busca muito justificar, né? A gente já viu, matei por amor, matei por dinheiro, matei por uma necessidade que eu digo o vício ali, né? E aí hoje a gente, para falar sobre vício, tem tanta coisa que vicia, mas não tanto, né? A gente fala hoje sobre o álcool ele destrói muitas famílias e principalmente os jovens hoje, eles estão nesses excessos de procurar aliviar as suas dores nesses vícios. Uma fuga, né? O álcool, a droga, muitas vezes é uma fuga. Por exemplo, muitas vezes alguns de nossos adolescentes, eles vão se sentirem acolhidos junto a amigos que estão ali dentro daquele movimento do álcool e da droga. É onde eu sou escutada, é onde eu sou visto, é onde eu sou inserido. Porque nós temos, até a própria promiscuidade, né? Tem a parte também, hoje, dessa... Os jovens, hoje, eles não escolhem com quem vão ficar. Todo mundo agora é muito aberto, muito liberal. Todo mundo agora é bi, fica com... Amar faz bem, não importa quem. E aí também tem as ISTs, que são outros problemas entre os jovens, né? E cada vez mais, eu tô notando uma coisa, Tati, me corrija se você... Mas isso é uma opinião minha, mas a cada vez hoje está mais fácil os jovens se abrirem entre si do que com os pais, de que com pessoas responsáveis. Porque, tipo, às vezes, se ele for conversar com o pai ou com um avô, ou com alguém que tenha uma visão diferente dado que ele quer, dar a resposta, tipo assim, ele não vai querer ouvir uma resposta dada diferente daquele que já quer ouvir. Os amigos vão dizer para ele o que ele quer ouvir. O pai ou a mãe vai dizer a ele, olha, tenha cuidado, isso. Então não é o que ele quer ouvir. Mas você acha que hoje os jovens eles estão se abrindo mais entre si do que com os pais? Na verdade, isso não é bem de hoje, não é? Esse movimento do jovem mesmo, de se conectar... Rebelde sem causa. De se conectar com pessoas da sua própria idade é muito natural. Não é? É uma questão mesmo do crescer e evoluir, porque o jovem ele está naquele movimento de que ele nem é um adulto ainda, mas também ele não é aquela criança, como nós falamos aqui em outros momentos. Mas aí ele está começando a descobrir coisas que pensar, ele está começando a
a ver a vida de uma forma diferente. Então, muitas vezes, só ele sabe, a opinião dele é importante, ou a dos colegas. E também a gente tem um fator muito mais forte nesse momento, não é? Que é a ausência de referências para essas crianças e esses adolescentes. Por exemplo, quando nós pegamos... Gostei da pauta. Quando nós pegamos, por exemplo, os adolescentes, vamos pensar, de 10, 15 anos atrás, é uma década, não é? Sim. Hoje, essa década, ela diminuiu para 5 anos, ao meu ver. Não é? Porque, assim, as coisas em 5 anos, elas mudam como se mudavam em 15, 20 anos atrás. Né? Então, a tecnologia, né? Então, nós estamos aí nesse mundo frenético. Eu digo que é o mundo miojo, todo mundo quer coisa rápida. Ninguém quer esperar. Uma coisa nesse universo frenético, muito rápido. Então, assim, coisas que, por exemplo, para mim, eu tenho que passar 10, 15 anos para aprender. Hoje eu aprendo no máximo em 5 anos, né? Com muito tardar para esses adolescentes. Então, para eles é difícil entender o universo dos pais deles. Imagine, é anos-luzes. Na cabeça deles, eles estão a anos-luzes dos pais. Né? Porque hoje nós vivenciamos uma realidade um pouco diferente. Muito. Hoje nós temos a questão de inversões de valores, né? As pessoas pensam hoje em dia. Tu acha? Pensam mais do que antigamente? No aspecto de, tipo assim, elas acreditam ao menos que elas pensam dentro daquele movimento, não é? Por exemplo, dentro do que elas se identificam. Dentro do que elas se identificam. Então, elas pensam dentro daquilo, elas vão dentro dessa massa, não é? Eita, chuva. O efeito manada, você confia. Elas vão se colocando ali e aquele mundo para elas são um mundo real. Então, elas pensam nesse movimento. E aí, o que acontece? Por exemplo, as crenças que eram expostas para elas, hoje são questionadas, não é? Dentro do que elas acreditam para elas. Sim. Sem ter aquela questão de valores e afins, como algo que eu acredito nisso e isso vai ser para sempre. Entende? Elas são um pouco mais adaptáveis. No entanto, tem sido mais difícil trabalhar a médio e a longo prazo com esses adolescentes. Justamente por essa cultura de que as coisas são muito fáceis. De que dinheiro é ganhado fácil, de que... É o tigrinho. E, inclusive, o tigrinho, ele traz muitos prejuízos, emocional, assim. Nós percebemos, eu até estava brincando com meu primo, que ele comprou um carro ontem, né? E aí ele colocou lá ele comprou um carro 2024, fez um carro lindo. Aí ele pegou e botou o linkzinho, assim, né? E falou assim, clique no link para saber como eu consegui o meu. Aí tinha lá, carteira de trabalho, né? E aí, hoje ele tem 26 anos, né? E a gente estava comentando justamente sobre isso, de que quando você vê alguém conquistar algo hoje, está lá, coloque o link e construa isso dessa forma. E nós sabemos como se tudo fosse tão fácil. Eu digo, gente, se realmente tivesse um tigrinho que desse tanto dinheiro, você acha que existia pobreza, desigualdade? Primeiro, quem era que queria trabalhar mais? Porque tá todo mundo rico. Não ia ter ninguém para trabalhar de recepcionista, nem nada, porque todo mundo queria ser patrão. Ninguém, né? Quem era que ele ia atender lá no supermercado? Porque o cabo ia ter ganho seu milhão no tigrinho. Ganhei meu primeiro milhão antes dos 20 anos de idade. Ganho o seu também. E a pessoa muitas vezes não sabe, as pessoas, Igor, e isso aí a gente pode trazer para tudo que a gente está conversando hoje. Esquece que, independente da situação, existem pessoas inseridas nesse movimento. Existem sentimentos, existe sofrimento, existe dor, não é? Quando a gente fala em dinheiro, por exemplo, esse caso desse rapaz que ganhou os 3 milhões de reais do BBB, não é? Sim. E aí é outra polêmica também que se acontece na questão de reconhecimento de relacionamento, né? Que me parece que ele tinha uma namorada, e aí o pessoal começou a jogar várias questões em relação a isso, né? Se ele era narcisista, se ele era imaturo, se ele é impulsivo. E aí, o que eu percebo de uma forma geral, não é? Você imagine, um jovem com 21 anos, ele era pobre e agora ele é milionário. Então, a mentalidade dele... Milionário. E como é que tá a mentalidade? As pessoas só estão jogando tudo isso. Mas como é que ele tá? Como é que tá essa namorada dele, né? As pessoas só querem ibope. Então, as pessoas vivem em cima de uma mídia. Será que ele tá preparado também, né? Será que ele tá preparado para isso? Para receber tudo isso emocionalmente? Por isso que, mais uma vez, eu falo.
que dinheiro é emocional. Se ele não trabalhar as emoções dele para lidar com isso, ele é um forte candidato a futuramente perder tudo. Perder tudo e dar problemas, né, mentais, ansiedade, tudo. Porque, assim, vamos dar uma pincelada rapidinho aqui, no pouco que hoje todo mundo fala. Eu acompanho sempre a doutora Ana Beatriz. Ela é ótima. Uma psiquiatra aí. E ela falava muito sobre a questão de 3 coisas, né? A ansiedade, no caso, a depressão, excesso... Enfim. Não, eles falam geralmente assim, a depressão é esse excesso de passado, a ansiedade é esse excesso de futuro, e o estresse é esse excesso de presente. Mas aí é o que ela falava também sobre a questão da depressão, que até eu vou receber aqui em breve, dentro do Café com o Igor, o padre Robson Paulo e também o padre Vinícius, e falar um pouco sobre essa questão. Porque tem muita gente que fala que quem tem depressão, ela não tem fé. E num desses vídeos que eu estava acompanhando da doutora Ana Beatriz, ela dizia que não é que você não tenha fé, você não tem disposição para exercer a sua fé. Você não tem essa... Você desacredita em tudo. Então, é uma comorbidade. Você está doente. Não é porque você não quer, porque você não acredita mais em nada quando você está depressivo. Igor, e é tão triste ver, e aí eu falo por experiência clínica, é tão triste ver algumas, e eu quero aproveitar esse momento para fazer um alerta para as pessoas que estão nos escutando. Você que tem uma crença, não é? Seja você evangélico, seja você católico, de matrizes africanas. E qualquer uma outra religião, não importa, espírita, budista, enfim. Eu falo em matriz africana. Tudo em excesso, como o Igor falou anteriormente, traz prejuízo. Até mesmo, se eu pensar na psicologia de forma excessiva, isso vai me trazer prejuízo. Sim. Então, uma das coisas que eu observo é essas pessoas no 880. Então, eu vejo muitas pessoas chegando no meu consultório sofrendo, porque muitas vezes estão dentro de uma instituição, porque quando você fala em religião, você fala em instituição. Sim. Não é que tem suas crenças e seus valores de uma forma tão rígida, tão adoecedora, tão agressiva. Esse espaço, muitas vezes, é aquele espaço para que a pessoa vá, muitas vezes, e se sinta acolhida, se sinta amada. Inclusive, vocês são esse espaço que muitas vezes vão dar para essas pessoas o que eles não têm em outros lugares. Sim. Então, vamos tentar ser um pouco mais acolhedor. Vamos realmente usar desse acolhimento não só de forma bonita ali. Não, seja isso no seu dia a dia. Porque, Igor, eu escuto tantas pessoas adoecidas emocionalmente por esse excesso. Sim, o fanatismo. Eu sempre falo para os meus pacientes, Tatiane, você acha que eu deveria... Porque existem muitos psicólogos que não têm espiritualidade, não é que não têm espiritualidade, que não acreditam em algo específico ali. E tudo bem, é a pessoa dentro daquele movimento. Cada um, Cada um é cada um e tem que ser respeitado pelo que ele é, gente. E ok, tá? Mas vamos pensar comigo. Você que tem esse movimento, eu sei que você tem sua crença, eu sei que você tem o seu valor e você precisa ser acolhido e abraçado por isso. Mas, por favor, respeite o espaço do outro. Respeite o espaço do outro, porque talvez a sua fala agressiva, principalmente você que é líder, não é espiritual, cuidado, porque você talvez seja a única referência para essas pessoas. E essas pessoas vão buscar em você muitas vezes o que ela não encontrou em muitos outros lugares. Então, assim, acolha. Não seja um reflexo dessa agressividade. Gente, muita gente chegando adoecida no meu consultório por causa desses excessos. E com medo e se sentindo culpado. O extremismo ele é muito por perigoso, esse extremismo, né? Então, isso adoece, literalmente. Isso adoece. A palavra é essa. Eu vejo pessoas chegando no meu consultório adoecidas. Gente, isso não significa dizer que nós, psicólogos, seremos deuses, não. Não é isso. Você precisa da sua espiritualidade. Gente, todo mundo precisa ter uma espiritualidade. Nem que você acredite que essa xícara faz milagre. Tá tudo bem. A ideia não é na vaca, né? Tudo bem, acredite.
Mas E aqui a acredita gente em faz algo o maior. churrascão dela. E lembrando que a gente tem a espiritualidade como uma ponte, mas nós temos também o biológico, nós temos o social, não é? Nós temos o emocional. Então nós somos o todo e não as partes. Vamos deixar de briga e vamos nos juntar. Você, dentro da sua fala aí, eu tenho um texto que eu sempre digo, assim, o segundo mandamento da Bíblia é amar o próximo como a ti mesmo. Mas se você respeitar, já está de bom tamanho. Respeita. Né? A gente deve respeitar, deve acolher, deve entender que é ele, não é você. Né? Então, quando a gente tem esse respeito, eu acho que tem uma coisa bonita aí. Porque eu acredito que hoje as pessoas estão deixando esse lado humano de lado. As pessoas, esse lado de compaixão, tá todo mundo vivendo numa competitividade extrema. Isso adoecendo, né? Por exemplo, os excessos. Toda vez que você fala em algo que traz prejuízo, a gente vê excesso. Uhum. Você percebeu? Nós, desde o início do nosso programa, que a gente fala de excesso. Fala de excessos. Excessos, excessos, excessos. O que adoece é o excesso, gente. Tudo demais é veneno, né? Se amor demais é veneno. Não amar demais é veneno. Tá? Então, tudo assim, todo extremo ele adoece. O equilíbrio é a ponte, em qualquer área que você estiver vivendo. Pronto, é isso que eu falo tanto. A gente chegou agora num senso comum. Eu digo assim, não tem como a gente só cuidar do corpo. Claro, a gente tem que cuidar, não precisa a gente só cuidar. Tem que ter esse equilíbrio, assim, a gente tem que manter essa paz. Eu não posso amar demais, mas também, até no relacionamento... Eu vi hoje uma fala ontem que dizia assim, justamente, quando você ama demais ou que você se sente de menos, quando você tem algum problema que você não se cuida, primeiro, para você entrar num relacionamento, você tem que estar bem consigo mesmo. Se você não está preparado para entrar num relacionamento e você está ali, eu estou depressivo, mas eu preciso de alguém para preencher esse meu vazio. Primeiro você se preenche para depois você compartilhar com alguém. Também não adianta você pegar, porque isso vai estar muito perigoso. Alguém com vazio, alguém cheio demais, não vai completar ali. O desequilíbrio, né? É um desequilíbrio total. Que é um desequilíbrio. Então aí vão ter dores de cabeça. Relacionamento é a coisa mais linda do mundo. Que coisa linda. E também algo muito desafiador, não é? Porque existe a questão dos padrões de relacionamento. Muitas vezes você não vai conseguir se relacionar com a outra pessoa porque você tem todos aqueles traumas e afins e acaba jogando tudo isso, não é? Para com a outra pessoa. Então, pensar em relacionar-se com uma pessoa é pensar justamente em você limpar os seus lixos emocionais. Seus lixos emocionais, às vezes, vai ser o ciúme excessivo, às vezes vai ser a insegurança, às vezes vai ser a questão mesmo de você não se achar bom o suficiente para estar numa relação, de que você não é digno de ser amado, de ser cuidado, de ser protegido. E aí, isso, Igor, explicaria o porquê dessa sua fala de que primeiro você precisa ter o autocuidado com você mesmo e o amor próprio para aí você poder transbordar na vida do outro. Eu escuto muito de alguns pacientes meus que dizem, Tatiana, há um ano atrás, quando eu entrei em terapia, eu achava que o meu salvador seria eu encontrar uma outra pessoa. Hoje, eu percebo que, por exemplo, eu precisei me resgatar para que eu possa ter condições de me conectar com uma pessoa saudável. Porque hoje eu vejo aparecendo inúmeras pessoas na minha vida, mas eu olho e vejo, essa pessoa está tão desequilibrada que ela vai me desregular emocionalmente. Então, para mim não faz sentido isso. Isso não significa dizer que eu não acredito que eu posso amar, que eu posso ser amado ou amada, mas que existe um processo para isso. Eu precisei entender que eu também tenho critérios, que não é todo mundo que pode entrar no meu mundo, não é? Porque se eu colocar qualquer pessoa dentro do meu mundo, eu posso desregular todas as outras áreas da minha vida. Então, olhar para isso também é importante, tá? Tati, deixa eu só trazer um trecho aqui da tua fala. Eu tava pronto para falar que aí Davi vem e tira da minha mente aqui o que é que eu... Mas era... Jesus, deixa eu lembrar aqui. Nós estávamos falando sobre relacionamentos. Não, sobre relacionamentos, mas não era... Vamos lá, respira, oxigênio ao cérebro, tá?
Tem um amigo meu que ele tá passando por uma questão, tipo assim, ele tem uma pessoa que criou um relacionamento fictício onde só existe relacionamento por uma parte. Ele já chegou para essa outra pessoa para dizer que não dá certo, mas a pessoa vive insistindo, mandando presentes, mandando isso, preparando, criando momentos, situações. E o tempo todo essa outra pessoa dizendo, não, ele aqui não tem nada, aqui é só uma amizade colorida. E ela, nessa amizade colorida, ela já pintou a aquarela do Brasil inteiro. Mas isso tem muito da própria personalidade dela, né? Já fica bem evidente à medida que você vai falando. De que, tipo assim, essa pessoa, ela precisa tanto de cuidado que, por exemplo, você percebe que a pessoa está dando evidências e está falando claramente que eles não têm um relacionamento. Sim. Mas é como se ela tivesse uma crença enraizada nela de que eu não sou digno de ter um relacionamento. Então, tudo aquilo que vai evidenciar isso para no final não dar certo, ela vai dizer, tá vendo? Eu não falei que você não era digno de ter um relacionamento? Porque no final ela vai entender que... Como se o fracasso fosse por conta dela. Exatamente. E ela vai fazer de tudo para alimentar isso, seja de forma involuntária ou de forma consciente. Ela vai fazer isso ao ponto de que vai chegar um momento que ela vai perceber que não existe realmente relacionamento ali e isso vai fortalecer a crença dela de que eu não sou digno de ter um relacionamento, não sou digno de ser amado, de ser cuidado, de ser respeitado, sendo que aonde foi que eu errei? Isso vai muito da história de vida dessa pessoa. Né? Tem que... a gente não pode julgar alguém... Primeiro, essa pessoa vai precisar quebrar esses esquemas de abandono que ela tem, não é? De subjugação, Alô, de querer bebê. agradar Eu sei e que não você tá ouvindo a desagradar. 103, vamos pra terapia. É terapia e eu arrisco dizer que ela não vai ser em 2, 3, 4, 5 sessões não, porque essa pessoa ela tem Sim, muitos traumas. É uma das coisas que eu tava falando ontem, dessa geração miojo, que eu digo, que todo mundo quer tudo muito rápido. Eu vou pra terapeuta. Fui pra uma sessão com Tati. Não mudei nada. Vou não tá dando certo não presta não, menina. Fui pra terapia, menino, não gostei não, porque... Peraí. Você foi a quantas sessões? Foi uma. Meu bem. Eu conversava ontem com Karen, né? A nutricionista lá do... Ela veio ontem? Não, a gente veio conversar, combinar que ela vai vir dar uma entrevista dia 13 aqui, de maio. E a gente estava combinando um pouco a pauta do assunto. A gente estava falando sobre a questão de, justamente, emagrecimento e tal. E a gente, hoje... A obesidade é considerada uma doença, né? Que ela traz tantas comorbidades. Só que muita gente quer fazer o quê? A dieta milagrosa. Você vai para a nutricionista, perde 2 quilinhos ali, depois você volta a comer tudo errado de novo. Só que é uma reeducação alimentar. Você tem que deixar todos aqueles hábitos que você tinha, que lhe fizeram engordar, e manter hábitos saudáveis, fazer algumas trocas. E é um tratamento. E ainda tem a questão social, né? É uma continuidade. Aí você pega, faz uma dieta hoje, daqui a pouco você vai jogar tudo pro ar e diz assim, a culpa é da nutricionista que não presta. Você tem problema de pressão alta. Se você só tomar aquele remédio de pressão, quando você tiver picos, você não vai controlar nunca. Vai ter um momento que o remédio não vai fazer efeito e tal. Então, assim, também é a terapia. E todo tratamento que tem que ser feito tem que ter uma continuidade. Só que as pessoas esperam aquele remédio milagroso. Tem coisas que não tem cura. Tem coisas que precisam de muito tempo. Exatamente, são coisas que são tratadas, né? Tem coisas que você vai ter que aprender a lidar para o resto da sua vida. Então, você vai lidar com aquele movimento, mas você vai aprender a forma de você lidar com aquele com um impacto menor. Você falou em Karen, eu lembrei. Inclusive, nós estamos com um presente especial para quem estiver agendando. Nutricionista essa semana e a próxima, inclusive, é ela, a nossa nutricionista. Sim. Lá na Multa. Então, se você está precisando de nutricionista... Tá querendo um presente bem especial, e ela que a gente também, não pode ela também aqui, é né? fitoterápica, né? Sim, e aí ela também faz esse processo. A gente vai falar sobre isso. Ela é maravilhosa, vocês vão gostar bastante. Inclusive, ela tá aí com a ideia de um projeto para emagrecimento que associe o Pilates, não é? É a nutrição e o psicólogo, um dos projetos dela que a gente fala, a gente tem que deixar tudo alinhado, né? Exercício,
qualidade de vida, a alimentação. E aí eu tava falando uma coisa bem interessante com ela, tem uma amiga minha que não... Olha como é que o tempo tá passando. Calma, padre, daqui a pouco você chega. Reginaldinho mandou uma lembrança pra mim. Manzotinho. Não. Eu já vi aqui, pedido do ouvinte. Deixa aqui mandar um abraço para minha amiga Preta. Sim, tem um áudio da Preta. A Preta, ela faz os medicamentos do escitalopram e quetiapina. Daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui rapidinho. Mas, deixa eu só te voltar. Como hoje, ontem eu estava falando com a Karen, e tem aquela... E sempre, na verdade, ultimamente eu venho batendo muito nessa tecla. Quem quer... dá um jeito. Quem não quer, uma desculpa. Ultimamente, uma amiga minha estava falando que estava com muita ansiedade. Aí eu disse, toma um chazinho, uma coisa mais natural, um chá de camomila, com mulungu. Aí a menina, eu não gosto de chá. Aí eu estava conversando com o cara e ela disse, sim, mas ela não gosta de chá, mas ela pode mandar manipular. É fitoterapia, né? De coisas naturais. Então, se você não gosta de tomar o chá, toma uma cápsula ali. Né? O que a gente não pode fazer é deixar de se tratar. Nos negligenciar, não é? Exato. Essa é a palavra, nos negligenciar. Então, deixa eu só falar de outra coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou pedir para a Tati falar sobre que a gente está nessa coisa tão alerta, tão vivendo nesse momento de correria, de agora. Depois tem como você ouvir falar um programa, não sei se tem tempo para tudo isso, para a gente falar sobre a meditação. Vamos fazer um programa só sobre os tipos de meditações. Porque, tipo assim, muita gente... Porque às vezes meditar, Igor, é eu pegar essa xícara de café, eu pode olhar para eu tomar café, sentir o cheiro... Sentir, você tá pegando na xícara, você sente que ela não tá tão gelada. Não, que ela não está tão gelada, não é? Por exemplo, viver o momento. Peso dela, não é? Olhar a cor dela, que é branca. Isso é meditar, isso é se colocar no momento presente. Isso é atenção plena. Entende? Porque, por exemplo, quando eu tô com o meu pensamento muito acelerado, o que é que eu tô usando aí? Quando eu tô tocando ela, eu tô usando o meu tato. Sim. Não é? Eu tô sentindo ela. Quando eu tomo café, eu tô usando o meu paladar. Quando eu olho para ela, eu tô olhando a minha visão. Quando eu sinto o cheiro do café, eu tô sentindo o meu olfato, né? E quando eu, por exemplo, paro para escutar, eu escuto o seu cachorro respirando. Ou seja, eu tô roncando, né? Eu estou usando o meu o quê? A audição. A minha audição. Então, você percebe, isso também é meditar. Isso é se colocar no momento atenção presente. Plena, né? As pessoas pensam que meditar é só eu parar lá. Não, esse é um tipo de meditação, tá? Gostei. Mas esse também é se colocar em meditação, presente. Se colocar em momento presente. Tá? Então, esse também é um tipo de meditação. E uma coisa que você fala muito, Tati, que eu sempre trago para todos que estão ao meu redor, que eu acho bem interessante, devemos comemorar pequenas conquistas. Quando a gente fala em meditar, você vai fazer meia hora de meditação. Primeiro dia que eu vou tentar, se eu conseguir 30 segundos, é uma vitória. Se eu tentar de novo amanhã ou mais tarde, fazer 45 segundos, poxa, me superei. Amanhã eu quero 1 minuto. E aí você tornar um hábito, tornar aquilo ali prazeroso. Eu estava conversando isso... Até porque você precisa dos seus momentos de prazeres na vida. Por exemplo, ontem eu fiz uma prescrição da minha paciente que a prescrição terapêutica dela era descansar. Porque ela estava com muitos excessos. Eu falei, ou você para descansar agora, ou você vai ter que parar por 1 mês, por 2 meses, por uma vida, porque você vai ficar debilitada. É verdade. Então, descansar é uma das prescrições naturais necessárias para todas as pessoas que estão nos escutando. Todo o excesso traz o prejuízo. Então, Igor, você também precisa descansar. Deixa eu aqui agradecer a audiência
do meu amigo Altino, grande engenheiro, tá aqui ouvindo a gente, dizendo entrevista top. Obrigado, meu querido. Olha, o que eu gosto de me surpreender com as pessoas que você às vezes nem sabe que tá ouvindo ali, né? Mas obrigado, Altino, a todos vocês que estão ouvindo, participando aqui do nosso momento Fala Multi. Tati, o tempo já chega, mas tá vindo aí o Padre Reginaldo Manzotti. Antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, onde é que tá o espaço multidisciplinar, como é que eu posso entrar em contato, telefone, Instagram, WhatsApp, sinal de fumaça, onde é que eu chego lá? Ok, antes eu só quero dar uma resposta para aquela ouvinte que falou das medicações, tá? Nós não sei qual foi a sua pergunta, mas aí você pode entrar no meu Instagram, @Tatiane Guedes. Vou voltar aqui a pergunta para você. Só para ela não ficar sem ser escutada. Bota aí, Davi, o áudio de Preta. Favor. Igor Fernando, bom dia. Eu tomo remédio para dormir e tomo de manhã, só que não tá fazendo mais efeito. Aí eu faço o quê? Volta pro médico. Uma das coisas é importante se voltar para o psiquiatra para ele poder fazer esse reajuste na sua medicação e também você associar algumas técnicas também naturais para que você tenha um resultado melhor dentro desse processo, tá bom, Preta? Quanto ao consultório, tá? Ele é localizado ali na Rua do Batalhão, na Mário Pinotti. Próximo também ao Gil Rafas. O telefone é o 849-9485-7080. 849-9485-7080. E para as nossas ouvintes mulheres, Igor, só para a gente fechar, nós estamos com um grupo de mulheres para trabalhar autoconhecimento, autoestima, autoconhecimento no aspecto de autoconfiança e afins. Então, não percam, as vagas limitadas. O preço também está um preço bem acessível, porque a gente pensou nas nossas ouvintes aqui do programa também. Então, se quiser saber mais, entre em contato aí com a 103 Repete ou no WhatsApp da clínica, 849-9485-7080. Ok? Obrigada, pessoal. Uma boa semana para todos e até a outra semana, né? Porque na próxima semana nós não temos Fala Multi. Feriado do Dia Trabalhador. Faz o quê? Descansa.